Erev Tov Bezrat Hashem. Voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim e nós estamos dando continuidade ao capítulo 13, onde nós estávamos para pensar um pouco mais a respeito da abordagem que o Ramban faz sobre as palavras do Eliú no tema que ele está tratando esporadicamente, capítulo a capítulo no guia, que é a questão do entendimento da profecia, o entendimento adequado que se deve ter de profecia. Na aula passada nós vimos os usos dos textos comprobatórios que o Ramban nos trouxe e que, de certa maneira, introduzem a ideia. Então, nós estamos falando do Eliú, um personagem que aparece no Sefer Iov. E um dos textos que chama atenção no comentário do Ramban é Iov 32, versos 16 e 18. Então fala: Ve'ochalti ki lo yidabru ki amdu anu od. Ene af ani chelki achave da'i af ani. Kimleti milim yitzikatni ruchabtni. Então eu devo esperar, somente porque vocês não falam, somente porque ficam ali esperando uma resposta? Não darei agora a minha resposta. Eu também expressarei minha opinião. Porque eu estou cheio de palavras, e a expressão ali no texto é: o vento do meu estômago em mim me compele. Você vai encontrar Bíblias onde está traduzido como se fosse o espírito. Mas não tem nem essa palavra no texto. É literalmente isso. Kimaleti milim hetzikatni ruchabtni. Então esse ruchabtni é o ruach, né? Que é a expressão para vento, mas também é a expressão para como se fosse um impulso que eu tenho. Então não tem nenhum fantasma na jogada. Isso é uma questão de que ele tinha um impulso. E era o jeito de falar do mundo antigo. Esta passagem, então, ela nos introduz a esse Eliú, amigo do Iov, que é o melhor dos interlocutores no diálogo que aparece no Sefer Iov, na opinião do Ramban. O Ramban nos ensinou que nós deveríamos conectar os capítulos, né? Conectar as passagens, para que nós pudéssemos entender a intenção dele. Então, desde que começamos a estudar esse livro, nós estamos sempre fazendo conexões com conceitos que ele vai falar em outros capítulos, né? Como o Guia dos Perplexos é um livro grande, você precisa, a cada capítulo, definir muito bem o que foi dito, quais foram os versos citados, enfim, qual é a ideia que permeia. Porque se você não fizer esse trabalho, e aí você chegar nos capítulos a que esse se referiria, você não vai mais lembrar, não vai reconhecê-los. E, portanto, você vai ter lido o livro inteiro em vão, que é o que acontece com a maioria que estuda esse livro. A pessoa lê o livro todo para nada, porque ela não seguiu a recomendação, né? Não é um livro comum, como um livro de história, um livro de qualquer outro tema. Então, nós aprendemos duas coisas do comentário do Eliú. Que ele tem um sistema, isso da parte do Ramban, né? O que o Ramban nos mostra, que o Eliú nos ensina? O sistema de ocultamento literário dele. A escritura, a Bíblia hebraica, como um todo, ela tem um sistema de ocultamento literário. Isto é, ela expressa coisas com a intenção de confundir. Com a intenção de que o não autorizado não entenda mesmo. Então, ele tem um sistema de ocultamento que fica claro na obra. E, portanto, isso se soma à explicação que ele dá do processo profético. São esses dois temas do Eliú. E o guia, não aqui, mas no terceiro livro, capítulos 22, 23, o Ramban proveu entendimento a respeito disso. Nós vamos trazer isso à tona agora, porque é relevante agora. Então, o Ramban diz assim: um profundo e maravilhoso discurso então se segue. Isso eu estou pegando lá do meio do livro 3, capítulo 23 e tal. Nós vamos chegar lá para analisar ponto a ponto. Mas o que nós precisamos de lá é isso. Um profundo e maravilhoso discurso então se segue, o Ramban dizendo. Refletindo em suas palavras, podemos pensar em princípio em quão surpreendente é encontrarmos que ele não adiciona nada às palavras de Elifaz, Bildad e Tzofar, os outros amigos, e que ele apenas repete as ideias deles,
em outros termos e de modo mais explícito. Pois ele censura, similarmente, e repreende Iov, procurando atribuir justiça a Deus, considera as maravilhas da natureza e mantém que a divindade, olha que importante, mantém que a divindade não é afetada pelo serviço religioso no culto, nem pela desobediência do rebelde. E isso é uma coisa que para o etnocêntrico, para o antropocêntrico, em última análise, para o egocêntrico, isso é inadmissível. Né? Então quer dizer que toda aquela parafernália que a pessoa, em geral, faz em culto, né? Cantando musiquinha, fazendo drama, o Hashem não está prestando atenção nisso? Pois é, ele não está. Ele não está prestando atenção nisso daí. Né? E, quer dizer, na verdade, é de se surpreender se houvesse assim, se imaginássemos um diálogo como esse, né? Nós poderíamos dizer à pessoa, mas você achou que estava? Você se acha tão importante que quando você canta a musiquinha ou faz um negócio, o universo tem que parar para te assistir. É nesse grau, ninguém menos que Deus tem que estar prestando atenção em você. Né? Porque até um profissional da área olhou e falou, mais ou menos. Mas o Deus parou tudo o que estava fazendo. Ninguém menos. A pessoa não percebe a própria arrogância, a própria loucura. Certo? Então, veja que é uma observação correta. E aí nem pela desobediência do rebelde, ou seja, uma pessoa viola um mandamento. O que aconteceu com o Hashem? Nada. É por isso que o Ramban insiste que todo preceito beneficia a nós. Não é um favor que você está fazendo para o Hashem. Violar uma regra da Torá não é um favor, não é um ataque direto à divindade. Por isso que não tem na nossa tradição clássica, né? Como nós vamos nos vingar dos que não seguem o Elohim. Como você vê religiões aí, como o islamismo, que usa a justificativa de defender a honra de Deus para assassinar pessoas. E, é claro, eles não tiraram isso do nada. Isso veio já do cristianismo. O cristianismo fazia isso. Né? Nós matamos para defender a honra do Cristo. Então eles assassinavam como se isso dignificasse a divindade. Né? Então, quer dizer, eles não sabem que ao fazer isso, eles estão mostrando e provando com atos que tudo isso não passa de fruto da imaginação deles mesmos. Né? Mas quando você tem toda uma geração com uma lavagem cerebral, de modo tal que o Deus é inconfundível com o ego da pessoa, então o resultado não pode ser outro mesmo. Então, quando você tem um conceito, uma tradição, uma filosofia que implica que nós fazemos mesmo o serviço religioso em sinagogas e tal, mas nós não fazemos isso para agradar a Deus nenhum. Não é por causa dele, é por minha causa que eu faço isso. Não é por causa dele. Não é por ele, é por mim. Somos seres humanos. Nós precisamos da nossa comunidade, de nossas reuniões, de nossas músicas, de nossos temas, de nossas reflexões, de tudo aquilo que nos inspire da melhor forma possível. Nós é que precisamos disso. E nós faríamos isso independente da questão. Por isso mesmo, quando o Hashem, quando nós temos a cena da Torá e o Hashem entregando a Torá para Moshe, e aí a partir dali os sistemas rituais entrando em cena, eles não trouxeram novidade. Os sistemas rituais simplesmente pegaram tudo que eles já faziam e reorientaram. Só isso que aconteceu. Não é que eles não faziam oferta de animais, aí passaram a fazer oferta de animais. Ou eles não rezavam, aí passaram a rezar. Ou eles não... Não! Tudo o que está ali já era costume deles. E tudo era muito fácil. Por exemplo, a Torá fala que define quais são os animais ritualmente puros, para justamente determinar quais animais seriam oferecidos no templo. E aí os outros animais que são ritualmente impuros, para as pessoas que iam constantemente ter contato com o templo, não é para se impurificar com esses animais. Então, dentre as características dos animais kasher, o porco não entrou. Né? Ele não tem os dois sinais, só tem metade do sinal.
Então, ele é um animal ritualmente impuro. Não é para tocar na carcaça dele. Se tocar, aí você vai ficar ritualmente impuro por 7 dias, para poder depois entrar no templo. Né? Agora, não havia muitos porcos em Israel. Esses animais foram trazidos por outras nações, porque esses animais demandam muita água. E água era um bem precioso no Oriente Médio, difícil de conseguir e que ninguém estava afim de esbanjar. Então, você ter porcos naquele período era um sinal de que você era muito rico. E assim vinham os romanos, ou os gregos, ou outros povos, trazer essas criações para mostrar, olha como nós somos abastados. Era esse o ponto. Então nem havia, então era fácil para eles cumprir esse preceito. É fácil você me proibir de uma coisa que eu nem acesso eu não tenho. Então, qual é o foco? Você está me proibindo de uma coisa que eu nem tenho acesso, como frutos do mar, por exemplo. Nem é de se considerar. Não se fazia isso. Né? Por que os cananeus se esforçavam para conseguir essas coisas? Por causa do culto da religião. Não porque, olha, nós precisamos disso para viver. Né? Vivemos da pesca. Tá, mas come peixe. Porque esses animais aí, eles são encontrados só no fundo. Então, veja, não tinha tecnologia para mergulho, as pessoas arriscavam a vida, muitos morriam. Então, o que motivava? A religião motivava. Certo? Precisa para homenagear o Deus. Então, mesmo que as pessoas morram, nós temos que tentar até que alguém consiga. Só que aí vem a Torá, pega todo esse sistema e normaliza. Fala, não, para o Hashem, só aquilo que está ao seu alcance, não precisa mais que isso. É o quê? É ovelha mesmo, é o bicho que você tem aí, fácil. Né? E pães também pode. Né? E a Torá até fala, ó, se você não tiver como oferecer animais maiores, pega pombas, rolas, pega bichinhos comuns. Né? E quem não tem nada, farinha, porque isso todo mundo tinha. Percebeu? Então a Torá pegou tudo que havia já e reorientou, tirou daquilo a mistificação, porque antes você come o animal e absorve os poderes do animal. Agora, não, você só abate o animal mesmo, que é só um animal mesmo. E o sangue, que antes tinha os poderes? Ah, então, agora não pode mais comer sangue. Entendeu? Não pode mais comer sangue. Agora joga na terra como se fosse água. Como água, a Torá fala. Então, quer dizer, se o sangue é como água, então ele não tem poder nenhum, como a água. É água. Né? É importante? É importante, como a vida. Mas tem poderes? Não, é água. Água. Água não. Né? Então joga como água. Então tudo isso era para desmistificar, sem precisar mudar a cultura de ninguém. Né? Sem precisar que eles tivessem grandes alterações. E o Ramban discute sobre isso. Né? Por que não podia? Por que já não põe, acabou a oferta? Porque isso não funciona. Não se trata apenas de você dizer para onde ir. Se trata de que você tem uma geração, isso é uma questão geracional. Todo aquele período, antes daquele período, depois daquele período, por séculos, o sistema de culto ou o sistema de interação com a divindade não era pensado sem que tivesse alguma coisa que ver com alimentação, que é isso que tem que ver a oferta, que a oferta é ingerida por quem oferece, pelo sacerdote, e a Torá fala pela viúva, pelo estrangeiro, pelo pobre, chama ele para comer junto a sua oferta. Então, quer dizer, era uma refeição. Então, para eles, não tinha como ter culto sem refeição. Isso não existe. Se a divindade está na natureza, veja, como que isso faria sentido se a divindade fosse uma pessoa? Por acaso ele vem comer com você? Né? Eles entendiam que a divindade estava na natureza, no fruto do trabalho deles no campo. Aquilo ali era um manifesto da divindade. Então o culto tinha que ser feito através das manifestações da própria divindade. Através da água, quando se lavava o templo, através dos animais, que se comia de qualquer maneira, através dos vegetais, por isso faziam os pães. E desta forma, com contato com a natureza, eles entendiam a divindade. Então não havia nenhuma outra concepção. E essa concepção, aos poucos, ela foi sendo substituída pela concepção da pessoa. Quando os povos foram mais e mais subjugados, então saiu a visão da natureza e entrou a visão do império, a visão do reinado, a visão da aristocracia. Aí Deus deixou de ser entendido como presente no real, na natureza, para estar presente na aristocracia. E aí, na aristocracia, tem a burocracia. Né? Tem a dificuldade de você ter aquele acesso lá, como em toda a aristocracia. Então a divindade trocou de lugar.
E como as duas linguagens estão presentes, tanto a linguagem da divindade na natureza, quanto o texto chamando Deus de rei, não é? De senhor. Então, isso foi usado, porque veja, mesmo se você tem a visão de Deus na natureza, e você chama Deus de rei, a sua expressão melech, né, de malchut, ela não tem que ver com aristocracia necessariamente. Porque quando essa expressão era usada por Israel, Israel não tinha rei nenhum. O rei era o Hashem. Então, para eles, a ideia de rei era diferente da dos povos. Né? Por isso que o Shmuel falou, agora vocês estão abandonando o Hashem e agora vocês querem um rei. Mas você já tem um rei, é o Hashem. Ou seja, a realidade, vocês vivem dia a dia, vocês vivem uma sociedade onde todos corroboram, todos concordam. Agora não, vocês querem uma aristocracia, uma representação por causa dos outros. Então isso vai dar problema. Né? Então ele é muito claro quanto a isso. Então você percebe que a ideia, a maneira de abordar a divindade foi mudando. E, portanto, esses conceitos também foram sendo maculados com o passar do tempo. O conceito de que a divindade não é afetada por serviço religioso nenhum e que a divindade não é afetada pelas ações positivas ou negativas de uma pessoa. Então, isso não quer dizer que a pessoa não seja responsável pelo que faz, porque ela convive em sociedade. Tudo que eu faço afeta outras pessoas. Portanto, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Mas eu não posso ter a arrogância, o delírio de achar que o que eu faço afeta a divindade. Claro que não. Né? Se a pessoa resolve fazer algo incorreto, ela é, portanto, aquilo. Essa ação e essa decisão é reflexo e testemunho de quem você é de fato. E pode haver punição maior que essa. Então, tudo isso já havia sido introduzido por Elihu, sendo que é o principal tema do discurso de Zuramban, uma ideia que não havia sido promulgada por interlocutores anteriores, nem do mesmo modo que o restante deles. Iov e seus 3 amigos repetem o que os outros disseram. E aí Uramban complementa, o propósito dessa repetição é ocultar a opinião peculiar de cada discurso. Veja bem isso. O propósito desta repetição é ocultar a opinião peculiar de cada discurso e fazer com que todos pareçam, né, as mesmas visões aos olhos do leitor comum, apesar de que não se trata disso. Então, nós entendemos que a razão pela qual Uramban nos direciona a esse ponto é para que justamente nos fique mais claro a metodologia do próprio Uramban nos capítulos léxicos. Várias citações dadas anteriormente, por exemplo, não parecem, à primeira vista, adicionar nada de novo ao conteúdo que está sendo tratado. Nós havíamos falado que Uramban não cita textos como se fosse um advogado numa discussão, por exemplo, empilhando evidências, empilhando argumentos para diminuir a oposição. Para ele, cada citação tem o seu próprio propósito. Então, não obstante ao fato de ele trazer essa relação, né, ele coloca citações que aparentemente não estão relacionadas, e aí, portanto, ele está nos provocando, por assim dizer, para que nos perguntemos se ele não estaria seguindo o método do Elihu, né? Ou seja, no uso que ele faz de textos comprobatórios. Ele faz o quê? Ele está procurando justamente com isso camuflar a informação para o leitor desqualificado, porque o Uramban estava ciente de que não só gente que realmente é interessada pelo seu pensamento e pela sabedoria judaica clássica estudaria esse livro, mas também um monte de gente insana estudaria esse livro. Né? E aí é evidente que o Uramban sabe fazer a diferença. Ou seja, ele sabe como colocar o texto de modo tal que o insano não usufrua plenamente do benefício. Mesmo na verdade, essa trava de segurança, ela funciona de fato independente até do método do Uramban. Por quê? Porque o pensamento insano, ele é em si mesmo um bloqueio. Quando uma pessoa não tem os pés firmes na realidade, quando a pessoa, por exemplo, é delirante, absorve com facilidade teorias conspiratórias ou escuta explicações espúrias e não detecta, e não se incomoda também.
É muito interessante isso. Porque, por exemplo, é como alguém te explicar Platão, certo? E aí, como ele fala a sua língua, tudo que ele falou você entendeu. Então você fica com a errônea impressão de que tudo que ele falou faz sentido. Porém, você não está considerando um fato crucial aí. Você não leu Platão. Você não estudou Platão para saber se aquilo que está sendo dito procede ou não procede. Então você não pode tomar a palavra de alguém, especialmente se a pessoa não é clara e comprovadamente qualificada, para servir como sua opinião a respeito de algo que você não pesquisou e que o indivíduo está falando sobre sem ter ele mesmo pesquisado. Você não pode pressupor, você tem que ter o mínimo de relação com este que te fala, que te instrui, para saber, não, ele realmente estudou. E, portanto, procede. E aí, evidente, você olhando em outras fontes, você verá que sim, aquilo que foi dito é corroborado. Agora, quando você tem, buscando em outras fontes, o oposto, ou seja, quando você busca em outras fontes, as outras fontes dizem que não, que aquilo que você escutou é bobagem, a pessoa não sabe o que está falando. E aí você procura defender, porque como você já se aliou ou foi enganado, aí se vale aquele velho clichê, né? É mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Então o cara escuta uma explicação espúria de Platão, ele também não estudou Platão, ele acredita naquela explicação espúria e, portanto, passa a derivar o seu ego daquilo sem nem perceber. Como que você faz isso? Você se identifica, porque a crença é o que nos identifica com algo. E aí você vai num profissional, você vai num filósofo de verdade, por exemplo, e aí você escuta uma explicação de Platão que contradiz totalmente aquilo que está sendo dito. E aí você acha que é esse cara que não sabe o que está falando. Ou pior, né? Você acha que o especialista tem uma visão alternativa, quando não se dá o fato. Né? Existem conceitos que são perenes, que são claros, que não podem ser outra coisa, senão todo o conhecimento não significa nada. Então, quando a pessoa desqualificada vai avaliar uma informação, ele não sabe o que avaliar. Ele não sabe do que, qual é o critério para se avaliar. E é isso que faz com que a pessoa não qualificada, de fato, não consiga destravar o texto, mesmo que ela finja que sabe. Porque a fingir é o natural. É a pessoa admitir para si mesma e dizer para si mesma e convencer-se de que sabe uma coisa que não sabe. É aquela velha máxima de Sócrates, né? Aquela velha história do Sócrates, que era o mais sábio de todos, segundo o oráculo de Delfos, e ele ficou muito intrigado porque ele era honesto. Ele falou, como pode ser que eu sou mais sábio se eu não reconheço isso em mim? Eu não tenho todos os conhecimentos. Eu não vivia, eu não acho, ele pensava, eu não acho que vivi o bastante também para ter toda a experiência. Então, como? O que significa ser sábio, então? E ele passou muitos anos pensando sobre isso, tentando entender o que é que significaria aquilo. E ele chegou a um denominador comum. Muita gente erra nisso. Porque muita gente pensa que o que ele concluiu é que ele não sabe nada. E não é verdade isso. Quem pensa isso, de novo, não leu o livro. Está concluindo a partir de uma outra fonte que não é a própria fonte. É a repetição do mesmo problema. Né? O que o Sócrates concluiu, e você concluiria a mesma coisa se tivesse lido o livro de fato, ou estudado ele com um acadêmico de fato, não é que ele não sabia nada, ele tinha conhecimentos. O que ele sabia é que o conhecimento dele sobre qualquer área que ele dominava era extremamente limitado. Era incompleto. E ele admitia isso. E aí ele notou que no mundo à sua volta, as pessoas tinham ou o mesmo conhecimento que ele, ou menos conhecimento que ele. E não sabiam disso. Elas não sabiam que não sabiam. Ou seja, elas eram iludidas a respeito do próprio saber.
E pelo fato de serem iludidos a respeito do próprio saber, e ele notou isso por toda a sua cidade onde ele vivia, aí ele entendeu que talvez isso então fosse o sentido do oráculo de Delfos. Ah, então isso quer dizer que eu sou sábio porque eu sei que eu nada sei. Ou seja, eu sei que o meu conhecimento é incompleto. Eu não sei tudo. Então eu não vou nem achar que as minhas conclusões são conclusões finais, mas também não vou achar que a conclusão dos outros é conclusão final, a menos que eu possa constatar que aquela pessoa de fato tem o conhecimento que diz que tem. E aí ele começava a conversar com as pessoas para investigar delas mesmas o conhecimento que elas diziam que dominavam. E para surpresa de muitos, a pessoa não dominava nada aquele conhecimento. E aí muitos ficavam com uma raiva danada dele, mas muitos outros se tornavam discípulos dele, porque diziam, muito obrigado, você abriu meus olhos. Eu achava que eu sabia sobre o que eu... Mas conforme você falou, não, você me fez várias reflexões aqui, eu não sei responder, mas como é que eu não sei disso? Como é que eu vou exercer minha função sem saber disso? Então a pessoa tinha humildade, ele encontrou muita gente humilde. Infelizmente ele encontrou muito mais gente egoísta. E essas pessoas conspiraram para a sua morte. Então a lição que fica é a mesma da Escritura. Né? O Ramban coloca essas camuflagens em seus textos porque ele sabe que o arrogante vai ler também. Né? E ele vai passar batido nos textos. Por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele não precisa aprender nada. Ele só está lendo o Ramban para conferir a si mesmo. E isso é um grave problema nos nichos de estudos religiosos, que tem essa tendência de exacerbar o ego humano de qualquer maneira. Bom, e aí em seguida, nós vemos a ideia do Eliú, e portanto, segundo o Ramban, pelas repetições, ele estava ocultando algo. E o Ramban explica que é um entendimento de profecia. Então o Ramban diz assim, a nova ideia, sendo esta peculiar a Eliú, e não sendo mencionada pelos outros, está contida em sua metáfora da intervenção dos Malachim. Consiste de um evento frequente, ele diz, que um homem, e é muito importante isso, frequente, ele diz que um homem fique doente, aproximando-se dos portões da morte, e já tenha sido desenganado por seus vizinhos. À época, né, não era desenganado pelos médicos, era desenganado por seus vizinhos, as pessoas ajudavam umas às outras. Né? Se então um malar de qualquer tipo que seja interceder em seu favor e rezar por ele, a intervenção e a oração serão aceitas. E o paciente se recuperará de sua doença, será salvo e voltará à boa saúde. Esse resultado não é sempre obtido. A intervenção e livramento nem sempre seguem um ao outro. Acontece só umas ou duas vezes, ou 3 vezes. Né? Em outras palavras, a divindade pode prevenir, pode impedir a intervenção providencial, como Maimônides tinha falado a respeito da profecia. Elihu, portanto, diz, se houver um malar com ele, um intérprete, um dentre 1000, para mostrar ao homem sua justiça e etc. Ele então descreve a condição do homem quando está convalescendo, sua alegria na recuperação. E continua assim, eis que todas essas coisas funcionaram 2 vezes na divindade, 3 vezes no homem. Esta ideia ocorre apenas nas palavras de Elihu. Sua descrição do método da profecia, em versos precedentes, é similarmente nova. Ele diz, certamente a divindade falou num modo, porém, de 2 modos. Veja que interessante. Certamente a divindade falou num modo, porém, de 2 modos. Mas o homem não percebe isso. Num sonho, numa visão noturna, quando em sono profundo. Então, as últimas linhas nos lembram o conceito do próprio Ramban de profecia, que nós mencionamos como comentário nos estudos anteriores, quando nos referimos ao livro 2, capítulo 42. Onde ele faz uma menção de um malar, ou visão quaisquer das passagens da Bíblia hebraica, e incluindo o livro de profetas, Talmud e tudo, sobre ações de profetas, sábios, justos em geral, implicando que a totalidade do capítulo aconteceu num sonho profético. Não é? E no caso da literatura rabínica, Talmud e Midrashim, o texto é midrástico, não necessariamente é um sonho profético.
Então, por exemplo, o Bereshit 18 é o exemplo emblemático do Ramban. Toda a cena de Bereshit 18 é um sonho do Avraham. Não aconteceu de fato. E essa é a distinção de todos os profetas e as palavras do Moshe. Então, a visão deles ocorria num sonho, numa visão noturna, quando em sono profundo. E a segunda concepção da intervenção do Malach, que fala de um modo, como ele diz, por meio... O que é de um modo? Um modo é a imaginação, né? Ou seja, o aparato cerebral, o uso das imagens cerebrais. Podemos dizer hoje, numa linguagem pós-moderna, o uso do subconsciente, né? Ou seja, dos registros que o cérebro faz das experiências tidas para além da sua vontade. O cérebro registra cenas para as quais você presta atenção, mas também as que você não presta atenção, e ele faz com isso um catálogo, ele faz com isso um aparato de informações e de aprendizado. Constantemente o cérebro faz isso, independente de você, desde que você é pequeno. Então ele usa isso na construção de sonhos. Possivelmente é isso que ele está falando. Quando ele fala de dois modos, né, porque ele fala de um modo e de dois modos, os dois modos é quando se combina imaginação com intelecto. Ou seja, quando você usa só a imaginação, a coisa não necessariamente tem uma lógica, tem uma sequência, uma cena confusa, sem pé nem cabeça. Agora, quando usa o intelecto na construção, ou seja, quando o aparato cerebral organiza a cena, então ele faz isso de uma maneira que agrade a pessoa. Então ele põe uma cena com personagens, né? Põe numa sequência. A pessoa até, se não prestar atenção nisso, pode confundir a cena com algo que tenha acontecido de fato, quando na verdade não aconteceu, né? Esse é o fenômeno, por exemplo, que os cientistas pós-modernos vão chamar de falsa memória, né? Que acontece muito em adolescentes, muito mesmo, e menos frequente, mas também presente em crianças, mas precisa de mais situações mais de estresse, onde é construído no cérebro uma cena que nunca aconteceu, mas a pessoa a defende como se tivesse acontecido. E isso é fonte para uma porção de confusão, né? Justamente porque o ego tem essa função de ser ou a vítima ou o vilão, e nesses casos da memória falsa, ele é sempre vítima de alguma coisa que lhe fizeram, às vezes dos próprios pais, às vezes de alguém, e aquilo jamais aconteceu, né? Então, isso também é usado no processo, porque é um aparato cerebral. Portanto, capazes de apreender tais coisas e poder extrair benefícios disso. Apenas são beneficiados aqueles que são preparados fisicamente, ou seja, aqui nós estamos falando desse conceito profético. Então a pessoa tem que ser sã. Porque muita gente, por exemplo, que tem memória falsa, ele tem também depressão, síndrome disso, ou seja, distúrbios psicológicos e cerebrais. Neste caso, a pessoa não é sã para tal finalidade, né? Então aqui estamos falando de pessoas sãs, intelectualmente preparados, ou seja, que têm uma educação, uma escolarização mínima. As duas coisas se corroboram, não são a mesma coisa, educação e escolarização, mas a escolarização é peça fundamental da formação, da educação, porque se você rejeita a escola e a metodologia da escola, que é a socialização, então você não alcança o grau da educação de fato. Porque não tem educação de eremita. Você precisa ter contato com pessoas, né? Nós temos diversos exemplos em história judaica de aqueles que se isolaram e isso só deu problema. Isso só gerou gente louca e insana. Então, tem que ter o preparo físico, a sanidade, tem que ter o preparo intelectual, a educação, a escolarização, e o preparo moral, que é a maturidade, já que moral é diferente de ética, né? A ética é universal, a ética é o bom senso que permeia a mente de todo ser humano. Agora, a moral é social, é local, é construída pela convivência das pessoas, de modo tal que essa pessoa tem que ter maturidade, ou seja, capacidade de saber conviver com o outro, capacidade de tolerar o outro, capacidade de existir no mundo com os demais seres humanos. E isso é algo que requer maturidade. E o Malach, portanto, o Malach é o intelecto ativo.
Ou seja, é o ser em nós. É a Nefesh. Esse é o Malach que está conosco. O resultado da unificação intelectual com a emanação divina. Porque o Malach, né, esse intelecto, ele é a imagem e semelhança do Hashem. Ele é a conexão com o Hashem. Então, quando o texto falou, se um Malach vem e intercede por ele, o texto está falando, obviamente, de uma outra consciência, de um outro ser, de uma outra pessoa que lhe deseja o benefício. Né? Portanto, ou seja, tudo aquilo que nos ocorre por causa de nossas conexões. E essas conexões são tão fortes, né, que nós somos muitas vezes, sem perceber, poupados de determinadas cenas por causa de pessoas que se importam conosco, por causa das conexões que nós fazemos nesse mundo. Né? Quando essas conexões são vivas, quando essas conexões são fortes. E esse é o Malach. Né? Mas como ele falou, isso não é frequente, isso acontece 2 ou 3 vezes numa vida inteira, às vezes. Mas está aí uma evidência de que isso ocorre com muita gente. Então, como Friedlander observa, quando ele faz um comentário a respeito do primeiro capítulo e o primeiro livro e o capítulo 51, ele fala, a providência é diretamente proporcional e relativa à capacidade humana de contemplar a Deus. Ou seja, é através da conexão da Neshama que você terá a providência. E nem de nenhuma outra maneira. Né? Ou seja, não é por meio do culto, por meio de dar coisas, por meio de comprar coisas, por meio de nada. É por meio de quem você é. Lógico que todas as suas ações positivas expressam quem você é. Um mentiroso que depois vai rezar, ele é um mentiroso que reza. Né? Um cara que rejeita, né, que não faz tzedakah, que é egoísta, que é egocêntrico e depois faz o serviço religioso, ele é uma pessoa assim que faz o serviço religioso. Então, é claro, o serviço religioso não é expressão dele mesmo. Agora, quando as ações positivas são expressões da própria pessoa, aí as ações positivas, elas, portanto, se tornam extensões deste mesmo indivíduo. E aí, veja que tem outra qualidade. Né? Uma tzedakah que você faz querendo comprar alguma coisa, do Deus é uma coisa. Né? Ela não é você de fato. Isso não é a sua natureza. Não é quem você é. Você está tentando forçar alguma coisa. Agora, quando parte daquilo que você é, e isso só é verificável quando a pessoa faz um ato positivo, sem absolutamente desejar nada em troca, porque é a expressão dela mesma e não parte de nenhum negócio, né? Por isso que fala, você faz por causa do Hashem, ou seja, você não quer nada para você, você não é egocêntrico. Né? Aí você fez uma mitzvah de maneira plena, com a sua Neshama. Aquele ato é a extensão de você mesmo, de tal modo que não poderia ser de outra maneira. Aquele ato positivo não poderia ser outro, só aquele mesmo. E aí ele diz, por isso está dito, Shiviti Hashem Legdi Tamid. Né? Eu tenho o Hashem perante mim sempre, que é Terrilim 16, verso 8, em algumas versões, verso 9. Então, esse verso, né, Shiviti Hashem Legdi Tamid, ele não é só um verso para você ter escrito em algum lugar, como eles colocam em sinagogas. Ele é uma vivência. Ter o Hashem perante si sempre é viver de acordo com a Neshama sempre. É que as suas ações sejam de fato expressões de quem você realmente é. E não um teatro. E não uma personagem. Enquanto forem uma personagem, os objetivos não são atingidos. Não há esta unificação intelectual com a emanação divina. Não há. Não dá para. Por isso que dissemos, né? Não dá para fingir isso. Não dá para dizer, eu sou parte aí do grupo, eu tenho aqui minha carteirinha. Não dá. Isso aqui não dá. Aqui terminam todos os fingimentos. Aqui acabam todos os clubes. Ou a pessoa tem essa comunhão com o Hashem, ou não. E ela sabe. E não tem isso de... Você não precisa nem perguntar para ninguém. Você sabe se você vive isso de maneira real ou se é só um personagem seu. E aí você que tem que decidir se é assim, né? Você que tem que ter a maturidade. Porque você só decidirá com maturidade.
Não é algo que ninguém faz para você. É você que faz para você. É você que se decide sobre isso. Por isso, pouca gente presta atenção nisso, por isso esse Terrilim é trazido à tona, por causa do termo que ele usa, shiviti. Shiviti é de um verbo em hebraico, shin, vav, re. Esse verbo significa quatro coisas basicamente. Ele significa dar alguma coisa para alguém. Ele significa criar, no sentido de criatividade, né? Ou como criar um ambiente, por exemplo. Né? Você chega num lugar, um designer de ambiente, fala assim, vou criar um ambiente alegre. Né? É nesse sentido que Shiviti tem a ver com criar. Significa, portanto, também fazer, botar a mão na massa e realizar alguma coisa, e preparar alguma coisa. Isso que significa Shiviti. Agora perceba, então, se é isso que significa, então como fica a frase Shiviti Hashem lenegdi tamid? Né? Eu vou preparar o Hashem perante mim sempre. Eu vou dar ao Hashem perante mim sempre. Eu vou criar, né, possibilidades, ambiente, para que o Hashem esteja perante mim sempre. Eu vou fazer o Hashem estar perante mim sempre. Note isso. O verso não está dizendo eu vou pensar em Deus toda hora. Não. O verso está dizendo eu vou ser isso. É isso que eu vou fazer. Então a pessoa só faz isso se ele alcançou o grau mínimo de maturidade para isso. E de nenhuma outra maneira. Não há como fingir isso, não há como comprar isso, não há como ninguém dar isso para ninguém. Né? E quando a pessoa não é isso, ela não é, e não adianta fingir que é. Não engana. E é muito importante, né, a pessoa ter a maturidade de não enganar-se. Saber quem é para saber para onde tem que ir. Né? Ninguém melhora se você não souber o seu próprio estágio. Então, aqui, Elihu tem uma ideia similar à do Ramban sobre essa comunhão do Malar, né? Que essa comunhão do Malar divino cura doenças. Ou seja, essa plena e intensa presença cura doenças. E é muito interessante isso, porque você nota que você estar presente no seu próprio corpo de fato, melhora o seu sistema imunológico. Isso não é uma brincadeira, não. Isso é de fato assim. Por isso, é por esta razão que em hospitais, principalmente em hospitais onde tem pessoas que estão se recuperando, existe um mínimo de distrações. Por isso que quando os hospitais começaram a ter monitores de TV para distrair pacientes, muitos médicos old school foram contra isso. Porque eles tinham, por experiência, quanto menos distrações a pessoa tiver, mais a pessoa se concentra em si mesma, presta atenção no próprio corpo. E desta maneira, o processo de cura, o processo do sistema imunológico responder a medicamentos e tratamentos é acelerado. Quanto mais atenção você dá ao seu próprio corpo, você ajuda o seu corpo a se recuperar. E isto, portanto, é o que Elihu está dizendo. Essa é a nossa comunhão com o Hashem, que nunca é perdida, mas nós nos desviamos dela no sentido de que nossa atenção se desvia para outras coisas. E aí nós não colhemos os frutos. Né? Portanto, viver no presente momento, viver no agora, não só beneficia a qualidade de vida, mas literalmente beneficia a saúde. Né? Dentre outras coisas. Então, o Ramban reconhece a concepção da recuperação do convalescente que o Elihu traz, porque ele era médico num período onde isso era crucial, né? Não havia uma medicina avançada, então as curas eram mais, o Ramban mais fazia um papel de um nutrólogo do que de fato de um médico, né? Porque era, na verdade, prevenção o trabalho dele. E veja só, ele reconheceu, segundo o Shlomo Pain Schwartz, ele reconheceu na concepção do convalescente que se recupera, nas frases do Elihu, o Ramban reconheceu ali uma alusão ao conceito de ressurreição dos mortos. Perceba como isso é interessante. Porque o convalescente ele chegou perto da morte por causa daquela doença e foi recuperado naturalmente. Veja qual era a visão do Ramban de ressurreição dos mortos. Algo que ocorre natural. E, de certo modo, você tem o jargão, né? De quando a pessoa passa pela morte numa doença e volta e se recupera, o que a pessoa diz? Eu nasci de novo. Né? Eu nasci novamente.
ou a pessoa escapa de um acidente que poderia ter sido fatal, a pessoa diz eu nasci novamente. Então, este conceito da ressurreição dos mortos corrobora muito mais com aquilo que o Rambam ensina do que a sua alternativa, que seria, né, The Walking Dead. Então você percebe através disso uma visão de maturidade muito mais palatável, muito mais plausível, né? 2 outros textos comprovatórios em nosso capítulo sugerem esse princípio. Eliú conecta a vinda do malar a techuvá, daquele que sofre, né? A pessoa, e veja a techuvá, né? Por que techuvá? Porque é o retorno, isso que techuvá quer dizer, né? Techuvá não quer dizer arrependimento. Techuvá quer dizer retorno. Retorno ao quê? Retorno da Neshama ao intelecto, como intelecto ativo. A Neshama não estava sendo intelecto ativo. A pessoa estava desligada de si mesma. Então, aí você está suscetível ao que pode acontecer na natureza, doenças inclusas. E aí, como a Neshama se reconectou ao intelecto ativo, o sistema imunológico agora pode trabalhar com mais eficiência, né? E mesmo assim, não é nenhuma concepção para criar uma falsa esperança. Por isso que o Eliú falou, isso acontece 2 ou 3 vezes, né? Isso não quer dizer que o Hashem toda vez vai estar, mas você tem mais chances com do que sem. Né? Por quê? Porque o intelecto ativo é a semelhança do Hashem, como o Rambam tem nos ensinado. Então, certamente, o Rambam, como um grande médico, né, como diziam sobre ele, que ele é um médico de corpo e alma, né, o Rambam estava profundamente impressionado pelo prognóstico do Eliú. Então, você vê nos textos finais o Rambam citar o texto do Iov. E eu vou ler o texto do Iov. Né? Então, ele fala, em um sonho, em uma visão à noite, quando o sono cai sobre o povo, enquanto eles dormem em suas camas, ele abre os ouvidos do povo e sela o assunto com um aviso para afastar a pessoa de sua ação e proteger o homem do orgulho. Perceba do que segundo o Eliú, do que o Hashem quer nos proteger. Né? O que nos ameaça? É isso. De modo que ele se manterá longe da cova e perecer pela espada. E de perecer pela espada. 2 coisas que levam, né, ao assassinato. Né? A pessoa querer ter razão o tempo todo. Quando na cama, ele também é advertido pela dor. Quando todos os seus ossos estão quebrados, de forma que ele detesta o pão, assim como as mais ricas comidas. Sua carne se consome até não poder vê-la mais. Seus ossos apodrecem e se tornam visíveis. Né? Falando de uma pessoa que está emagrecendo drasticamente. Né? Sua vida se aproxima da cova. Se há para ele um malar, um advogado, 1 entre 1000, perceba, o que ele quer dizer 1 entre 1000? O mínimo possível. Né? E veja, né? Um advogado. Então, o malá, como falamos, né? É uma neshama. Então, não é um fantasma. É uma neshama. É alguém. Um advogado, ou seja, alguém que gosta dele, gosta desse ser humano que está doente, e, portanto, vê o lado positivo dele. Né? Porque todo mundo tem lados negativos e positivos. Essa falsa pretensão de que a pessoa tem que ser absolutamente justa, ou alguém que se vende desse modo. Né? Eu tenho pleno entendimento, eu tenho absoluta certeza, eu não me equivoco. Isso é uma total bobagem. Né? Tem muitos temas sobre os quais você, enquanto pessoa, tem que se abster de falar. Tem muitos temas que eu me abstenho de falar. Eu ouço outros. Eu não falo sobre isso. Por que não? Porque eu escuto os profissionais, eu escuto os professores sobre muitos temas. Eu não entro nessa questão. Por que eu faria isso? Eu não estudo isso. Né? Eu estudo filosofia, tradição judaica. Então, sobre esses assuntos eu falo. Agora, sobre coisas que eu não falo, que eu não estudo profundamente, eu escuto quem é habilitado para isso. Eu não escuto qualquer maluco que fala com certeza. Todo maluco fala com certeza. Né? Então, você tem que ter isso. E aí, você sabendo que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, não obstante a isso, sempre terá alguém a seu favor. E essa pessoa é o malar, o seu advogado, 1 entre 1000. Né? Que possa testemunhar da retidão do homem. Então, né, o Elohim, Deus, que é gracioso para com ele, diz, liberte-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Sábios do Talmud até falam sobre isso, muitos decretos que são emitidos sobre nós, né, da parte do Hashem, eles dizem, são anulados por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, tanto para bem quanto para mal isso. Né? Não é só um mau decreto que não é emitido porque tem uma boa pessoa em volta que seria afetada. Não, às vezes
Um bom decreto porque você está se relacionando com uma má pessoa. Então o bom decreto é anular porque você está ali. Né? É interessante. Não é que o bom decreto é anulado, nunca é anulado, mas ele é atrasado, né? Atrapalha o processo. Os rabinos discutem essa questão apenas para ensinar que nós temos que ter o cuidado com as pessoas com as quais nos relacionamos. Né? Insanidade gera insanidade. Né? Quem fica em grupinhos conspiracionistas fica louco e não percebe. Não se dá conta, porque o nosso cérebro é altamente sugestionável. E nós não nos damos conta disso. É como a pessoa que diz, eu não sou hipnotizado, ninguém nunca pode fazer isso comigo. E aí ele vai num hipnólogo profissional, ele é hipnotizado e nem percebe que o processo aconteceu. Né? Termina todo o processo, ele diz, e aí, não vai começar? E já foi. Por quê? Porque ele tem essa arrogância de achar que comigo não. Entende? Então a mesma coisa acontece quando você se instrui. Você tem que ver que o cérebro é altamente sugestionável. Então, quando tentam te passar noções de certezas absolutas, você tem que ter cuidado com isso. Né? Você tem que apreciar quem te ensina a pensar, quem te ensina a ficar pé no chão. Não é? Mesmo que essa visão não seja a visão mais colorida, não seja a visão mais bonitinha, né? Mas não importa, porque você tem que ficar pé no chão mesmo, né? Em vez de ficar exacerbado, nutrindo crenças absurdas. Então, sua carne torna-se mais renovada do que a de uma criança. E ele retorna aos dias de sua juventude, né? Porque a pessoa se anima para viver e a nossa juventude está na Neshama. Ela nunca esteve na carcaça velha. Né? Ele reza ao Elohim e é aceito por ele, né? De modo que ele vê a face do Elohim com alegria, ou seja, ele compreende o Elohim. E a compreensão tem como expressão natural a alegria. Elohim retribui ao homem por sua justiça. Ou seja, essa alegria faz você viver melhor. E essa é a retribuição. Né? Ele declara diante de todos, eu errei, perverti o que era justo e nada ganhei com isso. Né? Ou seja, eu distorci o real. E eu percebi isso. Que esse, na verdade, é a grande questão. É que a pessoa iludida não vê. Então ela não chegou lá. Quando ela percebe, ela ganhou a maturidade. E ela acha que, eu errei. Não, essa é a Teshuvah. Esse é o processo de amadurecimento. Isso tem que ser celebrado. Né? Isso não é uma coisa para envergonhar, mas para orgulhar quem quer que seja. Então ele diz, Deus me redimiu de ir para a cova e agora minha vida vê a luz, o entendimento. Né? Deus realizará todas essas coisas 2 vezes, até mesmo 3, ou seja, poucas vezes. Para com o homem, para trazê-lo de volta da cova, de modo que ele possa desfrutar a luz da vida. Ou seja, a maioria das pessoas não tem essa experiência e vai para a cova na escuridão. Vai para a cova nas trevas. Ou seja, são aqueles que comeram do fruto e o Hashem disse, morto você morrerá. Você morrerá morto. Então todos aqueles que vivem de acordo com o ego, de acordo com o julgamento, e ouvem os que fazem isso, portanto se tornando egóicos, né? E se tornando insanos e vivendo dentro dessas bolhas e não percebendo, eles estão mortos e não sabem. Eles podem interagir conosco, eles podem interagir com quem quer que seja, mas eles, enquanto não amadurecerem para enxergarem a si mesmos, eles continuarão mortos e não verão a luz da vida. Não desfrutarão da existência como a existência merece ser desfrutada. Então, esse capítulo do Ramban é espetacular, por isso que ele valoriza tanto o pensamento do Elihu, que o Elihu provoca estas reflexões. O Elihu traz à tona a importância disso, a importância de você, de fato, entender e desmistificar todo o processo de profecia, porque ele tem a ver com a Neshama, tem a ver com a presença humana no mundo, tem a ver com as nossas relações. E essa maturidade é necessária, até para você saber do uso, né, das expressões malar e outras expressões que são característica cultural da Bíblia hebraica, mas que não estão ali senão para que o não autorizado não tenha acesso a essas informações. Né? Então, justamente porque é para a pessoa com maturidade. Agora, isso não quer dizer que se fosse dito abertamente, o não preparado teria facilmente acesso. Não é isso. É que ele teria mais ferramentas para o seu plano egóico, para viver o seu egocentrismo. E aí, quanto menos ferramentas pudermos prover para o ego usar isso, para se torturar, e aos outros,
é um bem que você está fazendo para os outros. Você não pode dar ferramentas para aquele que se fere se ferir. Né? Mesmo que se você não der ferramenta nenhuma, ele vai mesmo assim se ferir. Mas, contanto que ele faça isso, sem a sua colaboração. Isso é um ato de compaixão da sua parte. Não permitir que, por seu intermédio, o tolo se fira, o tolo se machuque e machuque os outros. É por essa razão que esses saberes são reservados, para que o ego não os use para a autotortura e para a tortura de outros. O objetivo é o despertar, o objetivo é aliviar o sofrimento humano e não intensificá-lo. E vocês sabem muito bem que quando a religião se apoderou do mínimo das questões da tradição, ela usou isso para se atormentar, ou seja, atormentar os seus internos e com isso atormentar também as outras pessoas. E eles nem tiveram acesso à sabedoria de fato, só textos vazios. Mas o ego humano já construiu com isso castelos e castelos de loucuras e conspirações e ideias delirantes, usando isso para aumentar o sofrimento humano. Então você imagina se tivessem essas ferramentas mais refinadas. Seria muitíssimo pior. Então, o que nós temos aqui é mais uma lição a respeito de como são feitos os ocultamentos na Bíblia hebraica, na tradição judaica clássica e no Guia dos Perplexos. Então, na próxima aula, nós abordaremos o próximo capítulo, o capítulo 14, e não esqueçam, né, de fazer as revisões dos capítulos, de fazer as devidas anotações dos léxicos e principalmente dessas observações sutis que o Ramban faz para nos ajudar. E aí nós nos vemos na próxima aula, Bezrat Hashem. Até lá.